Bem-vindos! Hoje a gente estreia a terceira temporada do Pode Inovar. E para inaugurar de forma belíssima essa temporada, a gente trouxe uma convidada que é um destaque em Pedro Leopoldo por ser uma de nossas maiores digital influencers. É isso mesmo. Gente, nós estamos no nosso 15º episódio, estreando a nossa terceira temporada com chave de ouro, né? Chave de ouro, chiquíssimos hoje. Chiquíssimos. Estamos aqui com uma influenciadora digital fortíssima. Ela é mãe de 3 filhos, inclusive o Najib, de 6 anos, que é autista. Então hoje a gente vai falar sobre como é ser uma mãe atípica, como é ser uma influenciadora digital e como foi crescer nesse mercado digital aqui dentro de Pedro Leopoldo. E hoje expandir vários e novos horizontes. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Cris. Olá, pessoal. Prazer receber você aqui. Obrigada, o prazer é todo meu. E mais uma vez... Nós que te agradecemos, a gente tá muito feliz. A gente tem bastante pauta para conversar aqui, inclusive muita coisa em comum, né? Sim. A gente tava batendo um papinho aqui antes de ligar as câmeras e a gente encontrou muita coisa em comum, né, Cris? Verdade. Me conta aqui, você é natural de Pedro Leopoldo? Não, eu sou de Belo Horizonte. Na verdade, assim, eu falo que eu tenho, né, 2 casas. Belo Horizonte é onde eu nasci, né, e morei até eu me casar. Aí eu casei, meu marido é daqui de Pedro Leopoldo, e eu já moro aqui em Pedro Leopoldo há quase 12 anos. Então eu me considero uma Pedro Leopoldense de verdade. Cidadã emérita, já tá assim... já sou cidadã. Já tá escrita, é a cara do Pedro Leopoldo Rodeio Show, que é o evento que é a cara da nossa cidade. Pedro Leopoldense aqui, o Pode Inovar, já definiu. Exatamente. Ô Cris, você tem uma vida nas redes sociais extremamente ativa. Hoje, o seu trabalho principal é as redes sociais. Isso, hoje é minha única ocupação hoje é a rede social, né? E assim, de fonte de renda. E antes de você ser influenciadora, você tem alguma formação? Você trabalhava com outra coisa? Como é que é? Não, eu já fiz um monte de coisa nessa vida. Eu falo que curso, graduação, eu já tentei várias vertentes, assim. Minha primeira faculdade foi Direito, né, por conta da influência mesmo do meu pai. Eu falo que a influência, ela acontece dentro da nossa casa. Somos muito influenciados pelos nossos pais, pela nossa família, pelas pessoas que estão próximas da gente. E aí, eu larguei a faculdade no 4º período, porque realmente, naquele momento da minha vida, né, com 18 anos, eu falei, não, e não é isso que eu quero. E aí eu não quis. Muito nova também pra entender, né? Eu falo isso muito com meu marido hoje. Eu falo, olha, eu não vou, como se diz assim, pressionar meus filhos para que saiam da escola e já vão direto pra faculdade. Eu acho que é até importante com que eles passem por aquele processo de cursinho durante um ano ali, como forma de amadurecimento mesmo. Porque você escolhe uma profissão que você vai seguir pro resto da sua vida. É uma carga muito grande para uma pessoa tão ainda jovem, né? Então, eu fiz Direito, parei no 4º período. Aí saí, falei com o meu pai, porque o meu pai era um grande profissional, eu, né, sempre admirei meu pai na profissão dele, e ele era... Falo que ele era concurseiro, né? Todos os concursos públicos que ele fazia, ele passava. E aí, né, ele passou no concurso público, ele era um funcionário público. E aí, eu admirava muito aquilo e eu quis fazer Direito, fiz. Aí vi que não era o que eu queria. Só que aí, quando eu larguei a faculdade, fica aquela pressão da sociedade, da família, pra você fazer um curso. Você tem que ter um curso superior. Você não pode ficar à toa sem fazer nada. Aí, eu peguei e fiz administração de empresas, que foi de fato o que eu me formei, né? Me formei na faculdade. Depois, eu arrumei um emprego, né? Em uma empresa corporativa. Lá eu trabalhei 7 anos e eu falo que eu galguei vários espaços lá dentro, cresci muito nessa empresa e eu tive uma experiência de vida muito grande lá dentro. E logo depois, assim, eu tava fazendo a pós-graduação. E aí eu resolvi que eu ia fazer outro curso, que não era aquilo que eu queria mais. Eu concluí a pós-graduação, mas eu falei, não é isso que eu quero pra mim, não é administração.
E aí eu passei no vestibular de odontologia. Que isso, Jesus. Foi pra todos, passeou em tudo. Pra todos. Antes disso, de passar pro vestibular de odontologia, eu fiz o cursinho pra tentar medicina. Mas aí eu achei muito difícil, a gente não conseguia, as coisas não caminharam. E aí eu fiz odonto. Passei no vestibular, só que quando eu ia ingressar, eu descobri a gravidez do Najib. Aí eu nem ingressei, eu tranquei a matrícula, inclusive eu estou matriculada, mas tá trancado, mas eu não comecei, né? O primeiro período eu nem comecei a fazer. Pra você ver, por conta disso. É aquela coisa, né, que a gente sempre fala, né, Tatá? Quando uma coisa tem que ser, ela vai. Ou você vai subir, você vai descer, você vai virar, você vai virar. Mas você vai chegar onde é que você tem que chegar. Isso é muito legal, muito legal. Não imaginava que você tinha feito esse tanto de coisa. É direito, é administração, tentar ainda odontologia. Tentei. Mas acho que nada foi em vão, né? É claro. Claro. Porque tudo você adquiriu uma experiência que hoje, de certa forma, devem somar na sua carreira de comunicadora, influenciadora. Porque onde você foi pisando na odontologia, no direito, que também é um curso muito oral, que tem muita comunicação. É lindo o curso. Você deve ter adquirido muitos conhecimentos que hoje você agrega e que te ajudam. Não, sem dúvida, né? Eu falo que tudo na vida traz uma experiência pra gente, né? E é tudo um aprendizado, né? Então, assim, todos esses momentos, essas etapas, esses ciclos que eu abri e fechei na vida, com certeza, hoje, eles refletem de uma forma positiva, porque o negativo a gente deixa pra trás. Deixa pra lá. Eu acredito mesmo. Até e principalmente a administração, porque o influenciador digital hoje, ele é uma empresa. É verdade. Você precisa gerir. Então, você tem ali, mesmo que não tenha uma grande equipe, você tem o seu RH, você tem não sei o quê, você tem não sei o que lá, e você precisa administrar. Você tem que fazer de tudo um pouco, né? Você tem que saber de tudo um pouco. Então, com certeza, a faculdade de administração, hoje, ela é extremamente válida pro meu negócio, né? Que é a influência. De alguma forma, ela tá contribuindo, com certeza. Com certeza, né? tá. Então, assim, e nada já tem em vão. 4 anos que você começou como influenciadora. Você começou nas redes sociais? Conta pra gente um pouquinho como foi esse início, Cris. Bom, eu sou da época, assim, que quando eu trabalhava, as meninas mesmo que eram da minha equipe lá falavam comigo, Cris, você precisa fazer um blog. Na época tinha blog, né? Então, assim, você precisa fazer um blog, você precisa ter um blog. Só que, assim, era uma vida muito corrida. Eu viajava Rio, São Paulo, Curitiba, ficava, assim, nessa loucura toda. Não tinha tempo pra isso e... Não tinha dado aquele start de falar, vou fazer isso. Enfim, aí entrou, né, um pouco... Começou a pandemia, aí eu falei, eu acho que eu vou começar a compartilhar algumas coisas. E aí... Conversando com meu irmão falou, começa a compartilhar suas coisas, seu dia a dia. E assim eu comecei, por influência mesmo das pessoas que me conheciam, das minhas amigas, por saberem que eu gosto de moda, que eu tinha essa... que eu sei me comunicar bem, tudo. Aí eu falei, vou começar. E aí eu comecei de uma forma muito despretensiosa a compartilhar o meu dia a dia, a compartilhar as coisinhas, as receitinhas. Inclusive eu fazia muitas receitas quando eu comecei. Quem é seguidor raiz, com certeza vai lembrar disso. Então, isso foi fazendo com que as coisas acontecessem. Então, foi dessa forma. Foi sem assim, uma coisa planejada. Vou começar porque eu quero fazer isso, eu quero ser isso. Não. Comecei e as coisas foram acontecendo. Foi bem orgânico. Compartilhar coisas da minha vida do dia a dia mesmo, assim. E isso é um exemplo muito legal, porque ali na pandemia, muita gente foi para as redes sociais. Muita gente começou né? Começou ali e ao longo desse processo foi desistindo, porque o resultado ele não vem do dia pra noite, né, Cris? Nossa, e eu vou falar que eu já tive várias vezes vontade de desistir totalmente, assim. Eu fui uma dessas pessoas que desisti. Quando começou a pandemia, eu comecei a produzir muito conteúdo para as redes sociais e meu conteúdo era de humor. Inventei na minha cabeça que eu era humorístico, falei assim, vou começar a fazer trem engraçado aqui na internet. E aí, só que é muito difícil, você precisa criar pauta, você precisa ter ali uma linha editorial, você precisa ter vídeo, você precisa ter constância e tudo mais. E eu fui pensando assim, gente, mas isso não tá me dando retorno nenhum, eu tenho outra coisa pra fazer, eu tenho outro negócio pra fazer. E eu tava naquela crise existencial, eu falei assim, não vou conseguir. E você é um exemplo maravilhoso, que você persistiu, você teve essa consistência e hoje você tá aqui, maravilhosa, com seus trabalhos, sendo respeitada por marcas e com a sua autoridade, né, Cris?
Assim, não é fácil, né? Pra quem tem, inclusive, interesse em começar. Eu sei que, principalmente, as pessoas mais jovens, elas têm muito isso, né? Aquela coisa da resposta imediata. Uhum. Porque eu falo que essa geração mesmo, eu vejo pelas minhas filhas, é uma geração que tem a resposta, assim, clicou, já tem a resposta. Então, e as coisas, a vida não é assim, né? Quantos nãos ao longo desse tempo eu recebi na vida e quantos nãos também foram necessários para que eu pudesse, inclusive, desistir, mas é algo que eu faço com tanto amor, sabe? É tão prazeroso fazer o que eu faço, que por mais que, assim, eu quisesse desistir e as coisas dessem errado, porque isso vai acontecer muito mais, você recebe muito mais não do que sim. Que eu falava assim, não, eu vou conseguir, um dia eu ainda vou conseguir, e as coisas foram fluindo, foram acontecendo. Maravilha. E as coisas aconteceram dentro de uma cidade que tem um grande preconceito com os influenciadores digitais, às vezes não acreditam tanto. Como é que foi você se tornar uma influenciadora dentro de Pedro Leopoldo? Acredito que no início você deve ter recebido muita crítica, preconceito, ai, blogueirinha, ai, que não sei o quê. Como é que foi isso? Bom, assim, até naquele início que a gente tava falando, né, que eu tô aqui há quase 12 anos, Pedro Leopoldo me abraçou, assim, né, de uma forma que eu não esperava. E aí, essa dificuldade, eu acredito que seja também porque é uma profissão ainda nova, né? Por mais que a gente tenha aí, tem várias outras grandes, né, influenciadoras que fazem esse trabalho há muitos anos, ainda é uma profissão nova, principalmente ainda para uma cidade do interior. Então, assim, graças a Deus, eu tive apoio, né? Por exemplo, eu fiz trabalhos aqui com várias marcas, várias lojas aqui dentro de Pedro Leopoldo, e foram grandes parceiros que ficaram comigo durante muitos anos, né? E também tive parceiros em Matozinhos. Então, assim, eu, no primeiro momento, tive, claro, toda a dificuldade para você mostrar seu trabalho, para que as pessoas entendam que aquilo ali realmente gera um retorno, né? Que aquilo ali vai dar certo, que essa propaganda vai gerar, de certa forma, uma venda para o negócio, apesar de que a gente, como influenciador, a gente não gosta de falar que nós vendemos, né? Na verdade, o nosso trabalho é muito pautado em fazer com que as pessoas conheçam aquela marca, né? Exatamente. E, consequentemente, talvez aquela propaganda possa gerar uma venda. Mas a intenção do trabalho da influenciadora é comunicar a marca, é passar a informação. Olha, essa marca existe. Essa marca faz isso, ela trabalha com isso, é mostrar a marca. Melhorar o alcance, né? Isso, fazer com que, né, mais pessoas, um número maior de pessoas tenham acesso àquela marca que talvez tá ali em um determinado lugar. Exatamente. Mas, assim, realmente, é algo que ainda, né, tá crescendo na nossa cidade. Eu vejo que hoje em dia, né, as empresas as lojas estão voltadas mais abertas, sem sombra de dúvidas. Eu acredito que poderia estar mais, mas isso é aos poucos mesmo. Mas, assim, as coisas, pra mim, foram fluindo de uma forma muito natural. Então, eu não tive aquela pressa, assim, nossa, tem que me contratar, eu tenho que estar com alguém aqui. Sim. Né? Isso foi muito, assim, tranquilo. E o interessante, olha só, que quando eu comecei com uma marca e, consequentemente, a outra, né, marca do mesmo segmento, concorrente, digamos assim, contratou outra influenciadora para fazer. Então, assim... Isso aqui em Pedro Leopoldo. Então, assim, eu falo que o nosso trabalho, ele é muito importante, porque ele gera também, né? E, assim, através do meu trabalho, eu vi que isso começou a ficar mais forte na cidade. Sim. Né? E... Claro. Você começa a fazer uma marca, e o concorrente vê e fala, nossa, vou ter que também fazer... Não vou ficar pra trás. Não pode, né? Hoje é isso. E o mundo hoje, ele tá totalmente no digital. E eu falo muito isso, assim. Hoje o segmento, seja qual for, tá, gente? Né, moda, médico, o que for, a área da saúde, tem que estar no digital. Se não tá no digital, a pessoa provavelmente não vai... É como se não vingar, existisse. Né? Você não vai, sabe? Engrenar ali. Sim. Porque hoje... Tudo é no digital. Você vai fazer qualquer procura.
Você lembra antigamente catálogo telefônico? Eu lembro vagamente. Eu me recordo daqueles amarelinhos. Não né? é? Tinha o comercial e tinha o residencial. Tinha mesmo. Vocês lembram disso? Todo início do ano chegava aquele O catálogo. novo. Isso. Né? Eu ficava pensando assim, gente, como que coloca número por número, casa por casa? Como é que isso funciona? O trabalho surreal, da pessoa. não é? Hoje a gente pensa isso surreal. Mas antigamente, provavelmente, essas pessoas, né, que viveram essa época, olham hoje e falam, nossa, como é surreal. Tudo tá dentro da internet, tudo verdade, tá numa rede. É verdade. Então, assim, eu fico observando essa questão da evolução da tecnologia. Então, assim, todo mundo tem que acompanhar. Junto, Igual eu vejo hoje minha mãe mexendo na rede social, meu pai também tinha muito o hábito. Porque hoje todo mundo tem que estar no digital. Até minha sogra hoje tem TikTok, tem Instagram. Pra poder assistir tudo, né? Tem que surfar nessa onda, né, Cris? Não tem jeito, tem que acompanhar tá o todo mercado. mundo surfando, você tem que surfar também. O que eu acho interessante, Cris, quando eu começo citando que você é a maior em Pedro Leopoldo, a maior influencer, uma das maiores, é bom deixar claro que a gente não tá falando de métricas de vaidade, de números de seguidores, de alcance. Claro. Eu tô falando exatamente disso que você citou agora, que eu acho muito interessante, que é o entendimento de que a sua ocupação é uma ocupação profissional e você se dedica àquilo, né? Existem influenciadores e influenciadores. Eu acho que os que entendem que isso é um trabalho sério, que envolve marcas, né? Envolve toda uma obrigação mesmo, como em qualquer outro trabalho, de ter constância, responsabilidade, ter critérios quando você vai publicar algo, né? Eu acho isso muito importante. E eu vejo que você tem isso no seu trabalho. Você é referência de uma profissionalização dentro desse segmento de influência em Pedro Leopoldo, de alguém que realmente não aparece uma vez ou outra, alguém que leva aquilo ali seriamente dentro da sua rotina, se propõe a fazer e faz, entrega bem feito, né? Eu não concordo com aquela frase, feito é melhor que perfeito. Eu acho que sempre que a gente puder dar o nosso melhor, e o melhor para quem a gente está trabalhando, esse deve ser o nosso ponto de partida. Então, quando você cita esse exemplo de que quando você faz um trabalho para uma marca, o concorrente, né, a pessoa do mesmo segmento, já pega como modelo, pega como referência, você está impactando a nossa região, você está gerando impacto no mercado de toda a nossa região, né? Por isso que eu digo que o seu trabalho é destaque aqui na cidade, porque você coloca aquilo como trabalho e as pessoas, queiram, quer não, é um trabalho, é uma ocupação, isso é sério, é o que eu faço todos os dias, né? Não, e assim, é um desafio muito grande, né? Porque você é full time, não acaba. É o dia inteiro, o tempo todo. De noite, de manhã, de tarde, à noite, o tempo inteiro a gente tá compartilhando e tentando mostrar um pouco, né? E eu trago a minha vida pra dentro do Instagram no sentido de compartilhar meus filhos, né? Compartilhar minha família. Meu marido não é muito de oferecer, não. Ele não gosta. Mas você tá tentando. Eu tô tentando. Aos pouquinhos eu vou conseguindo. Mas assim, eu falo que de alguma forma eu tento trazer isso exatamente para criar essa conexão, né? Ter os meus seguidores, fazer com que eles também participem da minha vida. E não só mostrar ali a publi em si, né? Não é só, só apareça o dia que eu tiver publi para fazer. Não. Né? Existe uma frequência. E é muito pelo Tem que ter contrário, essa né? frequência. Porque se você só aparecer ali no dia que tiver publi, as pessoas elas só vão engajar no dia que você colocar uma publi que interessam elas. É isso. Né? Porque o que gera essa credibilidade, o que gera as pessoas acreditarem naquilo que você faz, elas realmente te acompanharem durante o dia para ver o que de fato você tá fazendo, né? Como que é a vida da Cris? E sabe, e aí a gente volta num assunto que é muito interessante que a gente falou anteriormente, que é para as marcas entenderem qual que é o papel de fato do influenciador digital. Hoje você tem mais de 58 mil seguidores. Sim. É um número muito grande de seguidores. Tem gente que fala que não, mas sim, 58 mil pessoas é muita gente que te acompanha, que tá ali. E pra você chegar nesse número de seguidores, eu acredito que não foi fácil. Não. Né? São 4 anos. Hoje em dia tá mais difícil ainda. Pois né? são... conseguir. Exatamente, são 4 anos aí trabalhando. E essa casinha que você faz no seu Instagram com seus seguidores é o que te coloca como uma influenciadora em potencial para as marcas. Porque você não vai vender para a marca.
né? Então, vamos colocar a Mió, por exemplo, que é uma das suas grandes parceiras. Você não tá ali vendendo pra Mió. Você tá fazendo com que a Mió tenha mais autoridade, com que a Mió humanize a marca. Vê que você tá lá na sua casa com seu filho, com suas filhas, com seu marido usando a marca. E aí tem uma outra mãe que também tem uma vida parecida com a sua, assim, poxa. E tem gancho, tem narrativa, você vê que há uma intelectualidade também nesse trabalho, porque a gente sofre uma estereotipização, a gente não me coloca ainda no mesmo balaio, mas todos nós profissionais da comunicação, e principalmente os influenciadores, eu acho que tem um estereótipo de que esse trabalho é fútil. Tudo bem que a gente está superando esse desafio, mas eu entendo que ainda há, né, essa classificação. E você faz de uma forma que você demonstra que há um roteiro, ainda que você não tenha escrito ele, você fez uma estratégia mesmo que tenha sido ali na sua cabeça, há um conhecimento, há uma intelectualidade trabalhando para que aquela publi exista. Não é uma publi vazia. Meninas, tomei aqui essa gominha e, tipo, não, você tem o gancho, você vai construindo storytelling. Hoje mesmo eu vi que você fez uma publi para Araújo, das pílulas para melhoria da imunidade. É um grande parceiro que eu tenho, Drogaria Araújo. Isso. E aí você puxa o gancho de um outro conteúdo que você publicou frequentemente na semana passada, que foi o seu trabalho no rodeio. Isso. Que faz todo o sentido, porque aí você já traz o que é de interesse do seu próprio público, porque eu vou te falar, eu fiquei doente. Então, quando você fala que você não ficou doente porque, claro, toda uma rotina, um lifestyle saudável, alimentação, mas que aquilo ali também foi o seu olhado, eu me interesso. Então, eu vejo que não é um trabalho com o esvaziamento que muitas pessoas fazem. Porque muitas pessoas não se propõem a ter a influência como uma profissão. Então, você traz essa seriedade, esse elemento intelectual, de planejamento, as coisas ornam, as coisas começam a fazer sentido, começam a trabalhar para você, né? É um trabalho sério, de dedicação. Acho isso importante. E isso, é uma inspiração também pra gente. É igual, por exemplo, essa questão que você falou aí, de como eu mostro, né, que eu associei e tudo, é uma grande responsabilidade da minha parte, inclusive, divulgar um produto. De saúde, né? Total, assim. Eu geralmente testo os produtos todos antes, e quando não me identifico com o produto ou com a marca, eu nem faço. Então, assim, é claro que tem muita coisa que é publi, mas é uma publi que vai fazer parte do meu dia a dia. Então, assim... É o seu trabalho. É o meu trabalho, mas é aquilo que eu falei. Eu vou testar, eu vou usar no meu dia a dia pra ver se é bom, se é legal. Aí a gente faz. Então, tem muita coisa que às vezes podem pensar, é publi. Não, de fato, tá sendo naquele momento uma publi, mas aquilo ali de verdade faz parte da minha vida. E é uma responsabilidade muito grande. Eu acredito que essa questão da credibilidade no sentido da profissão em si, que igual você falou, as pessoas não dão muito crédito, fala que é futilidade e tudo, ela tá começando, assim, ela acontece porque tem muitos influenciadores que fazem aí, igual a gente tá vendo aí muitos da questão também do pessoal dos jogos e tudo, né, que claro que tem jogos que são muito... que são jogos que realmente são bons, mas também tem um lado ruim. Então, assim, eu procuro sempre ter muita responsabilidade naquilo que eu tô passando, né? Então, eu não vou falar de nada que eu não tenha conhecimento. Isso é visível no seu posicionamento. Igual você falou de roteiro aí, eu tenho pânico de roteiro, sabia? Mas há uma roteirização. Mas a vida, sim, na vida tem roteiro, né? No meu... Você fala um roteiro no sentido da história que eu conto. Isso. E não é que muitas vezes, olha como nós mesmos não nos damos os créditos, né? Eu não escrevi um roteiro, então eu não fiz um roteiro. Cara, eu aprendi a fazer no improviso uma roteirização mental com os meus anos de experiência trabalhando com comunicação. Então, assim, a gente tem que se dar os créditos, entendeu? Não, com certeza. É uma profissão que a gente... Talvez um engenheiro civil ficaria muito enrolado pra fazer não, sim, isso, entendeu? Olha como é que é engraçado. Eu tava conversando esses dias com uma pessoa que trabalha com esse marketing de influência, assim como você, e ela falou assim comigo, Cris, a maior dificuldade das pessoas que não são do meio, influenciadores, por exemplo, médicos, ela tava contando que, acho que foi uma médica que procurou pra poder fazer isso, né, mudar o perfil, fazer com que ela começasse a gerar conteúdo. Mas como que eu vou gerar conteúdo? Como que eu vou fazer? O que eu vou compartilhar? Eu sou médica, tem um monte de coisa pra compartilhar. Muita coisa. Mas como não é
né, o foco principal daquela profissão, as pessoas realmente se sentem perdidas. Uhum. E aí trava, não entra pro digital porque tá com medo, porque não sabe o que vai compartilhar e tudo. Então, assim, eu entendo que pra quem não é do digital, né, desse meio, não é influenciador, eu acho que é melhor assim, não é influenciador, tenha realmente isso como um obstáculo muito grande, porque gerar conteúdo, eu vou falar com vocês. É difícil, não é difícil. Quando aparece pra vocês de casa aí 15 segundos, 30 segundos de vídeo, vocês imaginam quantas horas foram gastas aquele resultado pra fazer. Igual eu fiz esses dias um vídeo, né, foi até um produto da Drogaria hoje, um chocolate. E assim, foram horas de gravação que os meus filhos participaram. Foram horas de gravação. E assim, acaba que, resumidamente, vai ali 30 segundos só. Né? Mas existe todo um processo por trás daquilo de criação, né, de detalhes que tem que ser, né, tem que ser registrados no momento. Então, assim, quando vocês verem qualquer vídeo da Cris Solomon, por favor, valorizem muito, curtam, comentem, porque, né, e do Pod também, por favor, porque... É difícil. Hoje, antes de vir pra cá, eu tava na reunião com uma cliente, e aí algumas semanas atrás, a gente fez uma produção de conteúdo. Coloquei tudo ali no CapCut, que eu uso bastante CapCut, adoro o aplicativo, super fácil, né, de edição muito de vídeos. Muito bom, a gente usa muito, né? E aí, na hora que eu vi o total, tinha uma hora de gravação. O resultado final tinha que ser até 1 minuto e 30. Perdão. De 1 hora pra 1 minuto e 30. É muita coisa, não é? É uma loucura, uma loucura. Ô, Cris, qual que foi o momento, assim, da sua vida de influenciadora digital? Porque, assim, eu sou apaixonado por esse mundo. Eu amo, sigo diversas influenciadoras, sou muito apaixonado. Qual que foi o momento que você parou, pensou assim lá na sua casa e falou assim, poxa, tá dando certo, agora, de fato, eu tô influenciando, as marcas estão entendendo, hoje eu sou posicionado como influenciadora digital, mas teve algum clique, assim, algum start que você falou assim, caramba... Tá dando certo. Acho que eu acertei. Acho que eu tô começando a saber. Olha, é uma profissão que tem altos e baixos, tá? É uma profissão que tem altos e baixos. Então, assim, pra quem tá começando, tem que ter paciência, aquilo que a gente falou no início. E foi quando eu comecei a perceber que eu tava começando a fechar grandes contratos. Grandes marcas... E grandes contratos no sentido, não tanto de valor, tá? Mas grandes contratos no sentido de tempo. Claro. Contratos de 2, 3 anos. Aí eu falei, uau. E isso é um espetáculo, tá né? acontecendo. Que legal. Era isso que eu queria. Quando uma marca... É difícil a marca fechar pela inconstância, né? Da determinado carreira. Tempo tão grande. Isso. E a exibição nas mídias sociais que abrem espaço para que possam ocorrer coisas no meio do caminho, é difícil ter contratos longos assim, parabéns. Que legal, isso é muito bom. Muito bom. Dá uma segurança, né, Cris? É o sonho de toda influenciadora, contrato longo, né? Pra ter aquela estabilidade. Não, isso é muito Mas legal. isso pra mim, assim, foi aonde eu falo, nossa, a virada da chave tá acontecendo. Né? E a hora que você também começa a pegar grandes marcas, assim, marcas de alcance nacional. Né? Aí você fala, uau, acho que eu tô começando. Isso é muito legal. Querendo ou não, quem tá nesse mercado, sonhe com isso. Eu sei disso. Claro, tô aqui, claro. né? Eu tô aqui vivendo isso. Claro. E é muito legal a gente falar sobre isso aqui, sendo uma influenciadora. Você não nasceu em Pedro Leopoldo, mas a sua carreira como influenciadora digital começou aqui em Pedro Leopoldo. Inclusive, sim, Pedro Leopoldo tem várias outras meninas, né, que são muito competentes, sim. Meninas que são muito boas no que fazem, assim. Exatamente, isso é muito legal. Agora, para além do lifestyle, da moda, de publicidade, né? Você fala e luta por uma causa muito legal, que é o autismo. Sim. Najib, de 6 anos, seu filho mais novo, ele tem autismo. Isso. Como que você começou a introduzir esse assunto nas redes sociais? Eu vi que hoje você luta bastante, tem até na sua bio. Como é que foi isso? Que tem ali. Você sofreu algum preconceito no início? Foi aceita de braços abertos? Olha. Toma uma água aqui. Bom, vamos lá. Eu tive muito receio de falar sobre isso, tá? Na minha rede social. Porque eu nunca fui muito de preocupar com o que as pessoas pensam, não. Eu acho que isso é uma das grandes... eu não vou dizer estratégia, mas é uma grande... Não
sei o que eu Uma posso dizer. qualidade. Eu Uma acho que qualidade é não preocupar com o que as pessoas pensam. Uhum. Né? Eu faço aquilo que eu acredito que seja o certo, o correto, tudo dentro, né, gente, de uma ética. Obviamente, eu sou uma pessoa muito ética em tudo que eu faço. Mas, assim, isso é algo que eu fiquei com muito medo. Das pessoas pensarem que eu estava abordando isso. Nossa, mas qual que é a necessidade dela de falar sobre autismo? Pra que expor o filho? Algo assim. Né? Nossa, expor o filho, tal. Porque, assim, pensarem que eu estava falando daquilo ali pra poder me promover, pra poder ganhar seguidor e tal. E não é. Por que eu falei, poxa, eu tenho que abordar isso, eu tenho que falar. Pela causa, né? E ontem nós tivemos um bate-papo que foi um evento, um encontro com várias mães por conta do Orgulho Autista, né? Que aconteceu ontem. E uma das coisas que nós falamos é que, e esse é o nosso entendimento hoje, quem vai levar a informação para as outras pessoas que não estão dentro da causa, né? Para quem não tem um parente, para quem não tem um filho, para quem também não esteja dentro do espectro, somos nós. Porque as pessoas de fora que não têm, né? Elas vão procurar saber por quê. Então a gente tem que levar essa informação, né? E se todo mundo, eu falo que é aquele trabalho literalmente da formiguinha. Se todo mundo não falar um pouquinho, não comunicar, a gente não vai conseguir fazer com que a inclusão aconteça. Porque a inclusão, ela só acontece com a informação. E eu sei que existe preconceito no mundo, existe preconceito, não só do autismo, existe vários preconceitos no mundo. E eu sou uma pessoa que eu não admito nenhum tipo de preconceito na vida. Absolutamente nenhum, seja de autismo, seja o que for. Eu acho que nós temos que amar o outro, nós temos que respeitar as pessoas. E assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muita religiosidade na minha vida. Então, assim, Deus é o centro da minha vida. E tocou no meu coração falar sobre isso, de levantar essa bandeira para que as pessoas conhecessem, até mesmo por conta, né, de ser uma cidade pequena, pra gente cada vez mais conseguir levar, né, alcançar um número maior de pessoas e fazer com que as pessoas entendam. E através disso eu ajudei muitas mães Acredito. que tinham medo. Eu recebi vários relatos de mães que falavam, nossa, eu tinha vergonha de falar sobre isso, eu vejo você falar, eu não vou ter mais vergonha de falar. Cris, eu não saí com meu filho, agora eu vejo você sair com o seu filho e falar disso de uma forma natural. Você me trouxe a possibilidade, você abriu assim, a minha visão para ver que isso realmente é algo que é natural, né? Sim. Isso tem que ser natural na nossa vida, né? Tá? Para mim, e eu amo, eu abraço, e eu amo meu filho exatamente do jeito que ele é. Eu acho que essa iniciativa sua foi, inclusive, quando eu conheci o seu trabalho, foi disruptiva por 2 motivos. Primeiro, pelo contexto que a gente está inserido, que aqui em Pedro Leopoldo, apesar da gente ter pessoas fantásticas aqui, inclusive as meninas O Poder da Inclusão e tudo mais. Só que você tem um alcance para além dos muros da nossa cidade, né? Então, eu creio que foi disruptivo nesses 2 aspectos, né? Dentro de Pedro Leopoldo e também para a gente conseguir ter um alcance ainda maior, graças aos seus números e etc. Eu acho que a exposição da criança ou não é uma decisão que é direito dos pais. Eu respeito as mães que não querem expor as suas crianças, mas se você se sente confortável e no direito de fazer isso, eu acho que chega a ser uma prestação de serviço, né? Você está prestando um serviço filantrópico, comunitário. Sim. Porque há muitos lugares que a gente não imagina que as pessoas não têm nem ferramentas para ter acesso a essas informações. Então, a quem critica pela exposição das crianças, enfim, não é uma exposição sem propósito, né? Na verdade, é expor um tema, né? É expor um debate que é muito importante, né? É levar mesmo a informação para que a inclusão aconteça, porque, por exemplo, tem, né, vários níveis de autismo e o meu filho, por exemplo, ele tem as estereotipias, né, ele bate as mãozinhas, ele tem esse momento, que é onde ele faz a regulação dele, e ele pode estar onde ele quiser, onde for, ele às vezes está no restaurante, e ele me fala, mamãe, eu quero bater minha mãozinha, eu falei, pode bater.
Então ele vai para um cantinho onde ele se sente mais à vontade e lá ele bate as mãozinhas dele. Claro que ele tem assim, ele tem os momentos dele, né? E eu falo, isso é importante porque assim, algumas pessoas que não conhecem o autismo vão olhar e vão falar, o que é isso? Né? E quem conhece vai falar, não, ele é autista, ele tá se autorregulando. Por isso que eu acho tão importante a gente cada vez mais, né, principalmente quem tá dentro da causa, compartilhar, falar, abordar, mostrar, porque claro que não é flores, tá? Não é um mar de rosas, tem suas dificuldades, né? Tem os momentos que realmente são difíceis, eu não posso romantizar o tema aqui, mas eu vou falar para vocês, o autismo, ele me trouxe um aprendizado de vida que, assim, existe uma crise para a família toda, não só para mim. Existe uma crise antes do Najib, existe uma crise pós-Najib, e com isso toda a família como um todo aprende, né? E claro que tem vários obstáculos no meio do caminho, mas, assim, hoje a gente, assim, graças a Deus, eu não tenho problema com relação a essa questão de preconceito e tudo. Claro que tem alguns lugares que a gente tem dificuldade, né? Eu falo, não aqui na cidade. Mas às vezes você vai para algum lugar, você tem que falar, você tem que mostrar, e às vezes eles não sabem de alguns direitos, você tem que explicar e tudo. Mas isso, eu nem recrimino ou falo, fico com raiva, não. Eu entendo que realmente as pessoas são próprias vítimas da desinformação. Isso, é porque realmente não tem o conhecimento. E a gente tem aí uma pessoa que dentro, né, do digital hoje, que é uma pessoa que é o Marcos Mion, que realmente ele para mim é uma referência muito grande no sentido de que ele trouxe muita visibilidade para o autismo, muita. E cada dia que passa a gente está conseguindo, né, mais lutando, né, diariamente pelos nossos direitos e conseguindo aí muitas coisas através também dessa voz que ele tem e desse posicionamento tão grande que ele gera aí. Muito legal. Ô, Cris, e curiosidade, como que é aí a sua rede de apoio, a configuração do seu núcleo familiar para você dar conta de conciliar a sua carreira com essa maternidade tripla e atípica? Eu tô perguntando isso porque, inicialmente, a gente pode imaginar, poxa, vai ser melhor pra mim cuidar dos meus filhos, eu produzir conteúdo para as mídias sociais, porque eu vou ficar dentro de casa. Mas hoje você não tá dentro de casa, nos finais de semana passada você também não estava, então, eventualmente, você vai ter agendas externas. Como que você tem feito, mais ou menos, pra gerir o seu trabalho como influencer e o seu trabalho como mãe? Olha, não é fácil, mas eu falo que eu tenho anjos na minha vida, né? A minha mãe é um anjo na minha vida, é uma das pessoas que me ajuda. O meu marido é um outro anjo, me ajuda muito. E tenho também a Wanda, que é a pessoa que trabalha comigo dentro da minha casa e cuida de todos nós lá. Então, assim, eu tenho, claro, essa rede de apoio para poder conseguir fazer tudo isso. Sem essas pessoas, eu não conseguiria definitivamente. Porque mesmo estando dentro de casa, sendo um trabalho que às vezes eu consigo produzir o conteúdo dentro da minha própria casa, tem certos trabalhos, comunicações, que não pode ter interferência. Claro. Senão, a pessoa que está assistindo vai perder a atenção, porque as crianças são fofas, e as pessoas querem, acham engraçado, e vai tirar o foco da mensagem que talvez eu precise passar de alguma coisa. Então, assim, até às vezes quando o conteúdo é dentro de casa, dependendo do que for, tá? Porque muitos dos conteúdos eu tento inserir os meus filhos. Mas dependendo do que for, eu tenho que ter alguém pra distrair para outro lugar, sabe? Talvez para playground, mas que não esteja ali naquele momento. Mas é isso aí, a rede de apoio é uma agenda muito bem organizada, estabelecida, no sentido de saber que naquele momento, naquela hora, eu tenho que estar fazendo isso, porque senão eu não vou conseguir fazer no dia aquela entrega. E mais uma curiosidade também, quando o Najib nasceu, em algum momento você pensou em ter dedicação exclusiva à maternidade e em algum outro momento você já se sentiu culpada
por estar se dedicando à sua carreira, eu tô perguntando isso não porque você deveria ter se sentido assim, Não. mas é porque a gente sabe que, infelizmente, esse é o sentimento de muitas mulheres. Bom, como toda mãe que tem que sair para trabalhar, com certeza essa culpa existe, né, lá no fundo do nosso coração. Quem dera se todas as mães pudessem, né, ficar em casa e ter esse tempo de qualidade com os filhos. E é um sentimento que realmente bate no coração, principalmente nas semanas em que eu realmente fico muito ausente. Mas a gente também tem que pensar que todo mundo precisa trabalhar, né? Todo mundo precisa trabalhar. E mesmo que eu não precisasse trabalhar nesse sentido de, tem que colocar dinheiro dentro de casa, mesmo que isso não fosse algo para mim, eu falo para a questão da saúde mental, assim, é super importante pra gente. Eu me dediquei durante muito tempo, quando eu tive a Catarina, que é minha filha do meio, eu parei de trabalhar e fiquei até os 2 anos e meio do Najib, quase 3, 100% em dedicação dos meus filhos. Eu tive esse privilégio de poder ficar com os meus filhos durante todo esse tempo. Legal. Então, assim, que não é fácil também, tá? Eu Nossa. falo que a mãe hoje que fica por conta dos filhos, ela trabalha muito mais do que a mãe que sai. Esgotamento mental, emocional. É muito grande, gente. É muito grande, assim. O emocional da gente fica abalado, porque demanda muito, né? Claro. Psicologicamente. Educar não é fácil, né? Não vem com manual de instruções e às vezes a gente se pega em momentos que você fala, nossa, meu Deus. E também a gente cansa e tem horas que estressa, menino briga com o outro, aquela confusão toda, são 3, né? E fala assim, não tem briga. Não, briga demais. Tem sim. Nossa, um com o outro ali e você aí tem que mediar tudo aquilo, fazer tudo ficar em paz e aquela confusão. Mãe, mas ele fez isso, aquela coisa toda. Então, assim, realmente é um desafio, né? A gente se sente culpada às vezes, mas isso passa quando a gente entende que o trabalho faz parte da vida, né? Isso é da vida do ser humano. O trabalho tem dignifica como. não só o homem, mas a mulher também. Faz parte. Então, Um exemplo que eu acho que pode ser ótimo, que eu imagino que talvez você deve ter passado por isso, é o seguinte. Quando você estava se dedicando exclusivamente à maternidade, o primeiro dia que você saiu para trabalhar, você botou um salto, uma bolsa e se maquiou e saiu daquele ambiente de trabalho que é o lar, você deve ter sentido assim, cara, é aumento da nossa autoestima, investimento, né, nas nossas melhorou próprias... muito. E sair de casa, pôr uma maquiagem, pôr a cara no sol e sair de casa, trocar de ambiente, virar a chavinha. Isso realmente, assim, foi uma virada de chave na minha vida, no sentido de me autovalorizar, no sentido de autoestima mesmo, sabe? Porque você começa a se sentir assim, nossa, eu agora... Você começa a se ver maquiada, produzida, porque dentro de casa, quando a gente tá em casa, por conta dos nossos filhos, né, desse cuidado exclusivo dos filhos, a gente fica mais à vontade. Claro. Né? Então, você não vai se maquiar pra ficar em casa. Claro. Então, realmente, isso é algo que acontece, assim. Então, na primeira vez que eu saí, eu falei, nossa, é até estranho, né? Depois de tantos anos sem ter essa vida profissional ativa, eu custei, assim, sabe? A entender um pouco isso, como eu falo, pegar no tranco, né? E digamos se assim. reconectar com seus outros talentos, né? Exatamente. Com seus outros dons. Lembrar que você tem outras qualidades, além de ser uma excelente mãe, você tem outros atributos, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E falando em talentos, aqui para além de todos esses que a gente já falou, você também tem um talento que o Itaiane estava estudando e reparando de apresentadora. É verdade. Né? Você... Obrigada, viu, gente, pelo elogio. Você se encontrou nesse mundo de apresentar? Bom, o meu pai, né, voltando no assunto dele aqui, ele era um orador nato, assim. Meu pai sempre teve uma belíssima forma de falar. E ele sempre nos corrigiu muito, assim. Eu acho que isso deve ser um pouco, não sei se todo advogado tem esse costume, assim. Ele sempre foi uma pessoa muito culta e sempre falava, né, claro, de uma forma muito delicada, que meu pai era uma pessoa, assim, maravilhosa, um ser humano incrível. Ele sempre
corrigia de uma forma muito delicada. Filha, não é assim que fala, é assim e tal. Então, ele era um orador nato, tinha uma presença no sentido de falar, ele chegava, conseguia falar, se portar muito bem. Eu acredito que esse é um dom, né? Porque isso é um dom, assim, na minha opinião, isso é um dom. Eu acho que isso eu peguei muito dele, sabe? Isso veio naturalmente. E na faculdade, inclusive, até na escola, era trabalho para apresentar, todo mundo já me mirava. Assim, era Cris Salomão lá. Cris, é você que vai fazer. E eu sempre peguei isso pra mim, assim. Eu ia, apresentava, e às vezes a parte do trabalho, na hora de dividir, falava assim, fulano, você vai fazer essa parte. E a apresentação, eu já falava, gente, deixa eu ficar com a apresentação. Porque era algo que pra mim era muito fácil fazer, era muito gostoso fazer. Então, assim, ter esse trabalho hoje de apresentadora, né, que é a comunicação em si, é algo muito bom de fazer, eu gosto disso, me instiga, e eu faço com muita naturalidade. Legal. Então, e foi bom porque eu consegui unir, né, o meu trabalho com isso. Eu consegui conectar essas duas profissões, assim, em uma só. Legal. Só fazer um parêntese aqui, você falou que você era a primeira a querer fazer a apresentação, eu já era o contrário, você acredita? Eu queria sumir, desaparecer, o que houve, então, no meio do caminho? Jesus Cristo, né? Eu acho que tinha que ser também, porque, nossa, eu morria de vergonha, gente. Eu sempre fui o patinho feio que sofria muito bullying, então talvez isso pode ter me ajudado a não querer me expor ali na frente, né? Eu porque o bullying, ele faz com que você fique... você vai se fechando, né? Fica recluso. Verdade. Cris, eu quero falar do Pedro Leopoldo Rodeio Show. Quero entender aqueles looks. Maravilhoso. Eu tô impactado Espetáculo. até agora com o seu primeiro look. Os outros 3 maravilhosos, mas o primeiro look tava diva. Pois é, eu fiz a red enquete. carpet. Você acredita que o último look foi o que ganhou? É mesmo? É, o último look, eu, claro. Pois é, e eu ficava assim. Eu fiz a enquete. Pedrarias, aquilo é incrível. Aí eu ficava olhando a enquete, eu falava assim, até com meu marido, mas eu não tô entendendo por que esse look que tá ganhando, se o primeiro é mais bonito. Ele falou, mas você achou o primeiro bonito. Eu As também. pessoas gostaram do último. Eu prefiro o último. Mas eu acredito que o último tenha sido o look mais, assim, admirado. Apesar de que eu recebi uma chuva de seguidoras falando, você não colocou a opção de todos, porque todos ficaram bonitos. E eu fico muito feliz com isso. O último me lembrou a questão do rodeio, da imagem de Nossa ele Senhora. Trouxe ele tinha muito, esse espírito. Ele trouxe muito essa atmosfera do country, né? Eu trouxe muitos elementos do country pra dentro desse franjas. Tinha as franjas na roupa, a franja da bota, que é muito característica. E o chapéu, né, que é o elemento principal, assim, um dos elementos principais, não posso falar que é o elemento principal, não. É um dos elementos que traz muito esse look aí. Gente, essas pedras assim, bordadas. Mas o primeiro... Olha esse vídeo. Não, esse primeiro pra mim foi o mais lindo. Não, olha esse catwalk da gata. Esse gerou muito impacto. Esse foi assim, realmente as pessoas amaram. Porque foi aqui que o rodeio começou. Foi o primeiro dia do rodeio, Mas foi quando você postou esse vídeo que começou o rodeio. Assim, primeiramente falando, né, do Pedro Leopoldo Rodeio Show, que é agora com o Parque da Música, né, que é um presente aí para Pedro Leopoldo, que estrutura linda que a nossa cidade ganhou. Assim, não posso deixar de falar isso. O Thiago Brito realmente presenteou todos os Pedro Leopoldenses com o Parque da Música, que é, assim... É uma estrutura maravilhosa. E o Pedro Leopoldo Rodeio Show, né, na sua 19ª edição, que foi esse ano, ele é um evento, né, muito grande e que proporciona aí, né, muitos empregos também na nossa cidade. Ele é um evento maravilhoso e que eu tenho muito orgulho de poder fazer parte, né, e de estar lá contribuindo, né, para que esse evento seja ainda mais incrível. Mas, assim, os looks, o que eu tento fazer? Eu associo, né, essa visibilidade, né, você tá ali como apresentadora, então todo mundo vai te ver. Então, eu falei assim, eu quero criar looks que sejam realmente esse ano, né, eu fiz toda Você que desenhou? Não, eu que escolhi tudo, assim, não teve nenhum stylist comigo por trás, me direcionando, não. Foi tudo meu olhar. Uma dúvida, desculpa te interromper.
aquilo é costurado pra você? Você compra em alguma loja, não precisa citar qual. Como que é feito? Esses modelos são feitos? Eles são sob medida? Conta um pouco desse processo. Eu até tinha pensado em fazer isso com um estilista, mas acabou que não deu certo por conta do tempo. É porque parece se tratar disso, pelo nível de costura ali, né? Ali eu tentei trazer muito e, coincidentemente, todas as marcas que estavam comigo eram marcas mineiras. Ah, fantástico. Todas as marcas mineiras. Inclusive, é uma característica da moda mineira os bordados, né? Uhum. Isso é muito daqui. É verdade. E o que acontece? Eu pensei, poxa, eu tenho que trazer muito o country. Eu quero trazer muito essa atmosfera, esses elementos, chapéu. Então, todos os dias do evento eu usei chapéu. Todos os dias eu tentei trazer o máximo possível do country. E aquele vestido, quando eu vi ele não foi feito pra mim, não. Ele é um vestido que tá sendo comercializado mesmo. Ele foi, sim, feito. Não, assim, Mas aí, quando eu vi aquele vestido, eu falei assim, esse é o meu vestido do primeiro dia do rodeio. Esse vai ser o vestido. E meu marido falou, isso é um vestido de festa. Falei, mas eu vou fazer ele ser um vestido... Mas é uma festa. Não, sim, é porque assim, é uma coisa tipo casamento, né? Uma coisa mais... Não uma festa igual essa que ninguém ia imaginar um vestido daquele dentro do cenário, né? De uma festa sertaneja. E aí... Totalmente. Eu falei assim, não, eu vou usar. Eu vou fazer com que esse vestido tenha total conexão com o evento, com a festa. E aí, eu coloquei o vestido, coloquei o chapéu, uma bota, uma bota mais western, né? E aí, deu o match perfeito, Não né? tinha nem reparado que era um vestido de festa, não. Agora é um vestido de festa. Arrasou. Literalmente. Lacrou. É o meu preferido, depois vocês colocam aqui no comentário. Gente, coloca aqui pra mim. Qual que é o preferido de vocês, tá? Tem que ser o preto. Eu sou do clube do último. Do branco. Acho que são igualmente de bom gosto, mas pela identidade visual e a vibe que trouxe pra encerrar o evento, achei que casou incrivelmente E a gente bem. tem que pensar em looks que sejam, assim, mais aquecidos possíveis, né? Porque, assim, possível. Porque é uma época mais fria, né? Não tem jeito, junho. É um mês, assim, que realmente faz muito frio. E eu falei, nossa, eu tenho que tentar... Mas por baixo, inclusive, do vestido, eu tava com uma térmica. Mas os outros dias eu já não conseguia usar a térmica por conta mesmo de tecido, não dava. E por mais que você fique ali naquela correria... Tava bem frio, né, nos dias de rodeio. A gente sai, igual, por exemplo, eu saio, né, quando a gente termina a entrevista com o artista, eu saio pra fazer a entrevista com as pessoas, né, no evento e tudo, pra poder também ver o evento como que tá e curtir um pouquinho quando dá, mas é maravilhoso, assim, eu acho que esse ano ficou um marco, assim, né, É o seu segundo ou terceiro ano? É o terceiro ano que eu tô já terceiro ano como apresentadora oficial do Pedro Leopoldo Rodeio Show. Esse ano a gente teve a honra de estar lá também, né, cobrindo junto com o Pode Inovar. E a gente ficou um pouquinho nervoso. A gente, porque você não sabe qual que vai ser a reação da pessoa ali na hora, como é que vai ser. E para além disso, da conversa com o povo que tá curtindo, tem os artistas, que a gente teve a honra de conversar com alguns ali. Como que é isso pra você? Como é que foi na sua primeira vez? Entrevistar um Jorge Mateus, assim, de cara. Uma honra, né? Assim, eu fiquei muito feliz, porque eu sou fã, né, dos dois, da dupla. Mas muitas pessoas também depois falam assim, nossa, você entrevistou eles, como que é? É claro, né, gente, que ali é 100% a Cris Salomão profissional. A gente entra, faz a entrevista, igual vocês provavelmente fizeram, mas dá aquele friozinho na barriga, se falar com você que não dá? Dá sim, dá. Todas as entrevistas, mesmo sendo o terceiro ano, todas as entrevistas a gente sente aquele friozinho na barriga. É verdade. Porque, inclusive, os próprios cantores falam que eles também têm esse frio na barriga quando eles entram no palco. E olha que é algo tão natural pra eles, é algo que isso é ótimo. Faz parte da vida deles. deles. Que se acaba o frio na barriga, acaba o amor pela profissão. Exatamente. Então, assim, dá aquele friozinho na barriga. Ai, será que eu vou conseguir sair? Será que eu vou conseguir fazer bem a entrevista? Essa era uma das minhas maiores preocupações, assim. Mas eu sempre me blindo, assim. Eu faço uma oração antes de entrar e dá tudo certo, assim, na hora. Mas a gente fica com aquele friozinho... Mas é natural, né? É um friozinho gostoso, né? Lembra que você tá fazendo um trem importante ali, né não? E é muito bom poder ter esse contato com os artistas, né? Conhecê-los de perto e ter essa troca,
E também passar isso pra todos os seguidores e todo mundo aí. Ô, Cris, infelizmente a gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo. Tão gostoso. A hora Já que começou a podemos ficar marcar uma bom. parte 2. Agora que começou a ficar bom. A gente vai marcar uma parte 2. A gente tá muito assim, né? É. Mas a gente fez um test drive aí com o nosso ao vivo, com o Thiago de Brito. Foi o que primeiro legal. ao vivo da nossa vida. A gente tava assim, né, também. Como é que vai ser? Mas foi muito bom. E a gente tem interesse de bater um papo ao vivo com a galera, né? De introduzir esse ao vivo daqui um tempinho. Claro, porque as pessoas possam, né, ter a oportunidade também de participar no momento. Legal. Exatamente. E aí, o ao vivo, eu acho que a gente consegue até fazer mais tempo. No nosso próximo ao vivo, na hora que a gente estrear esse ao vivo aí de novo, a gente vai marcar essa parte 2. Ó, vou cobrar. Tá? Vou cobrar. E aí, eu vou querer pergunta de todo mundo. Todo mundo interagindo e participando junto com a gente. Acho que vai ser muito legal. Que delícia poder ter esse momento aqui com vocês, tá? De verdade. É uma forma também de poder mostrar um pouquinho, né, da Cris, né, da Cris Salomão e é isso, assim. Exatamente. Quero agradecer muito o convite de vocês. E eu tô bem impressionado porque, de fato, gente, a gente se conhece assim, de internet, de tudo mais, e sentar pra conversar foi a primeira vez. Foi. E eu consegui ter uma visão completamente diferente da Cris influenciadora digital. Hoje eu senti a sua energia e é uma energia muito gostosa. Obrigada. Foi muito legal te conhecer. Obrigada. E eu espero que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores e os seus seguidores também tenham conseguido sentir isso que você passou aqui pra gente, né, Tatá? Ai, tomara. Claro, com certeza, Cris. Eu queria te agradecer não só pela entrevista de hoje, o nosso encontro hoje, mas todo o trabalho que você tem feito, que acaba não trazendo frutos só para você, mas para toda a nossa comunidade de comunicadores aqui na cidade. Eu acho que as portas se abrem tanto na sua vida pela sua humildade. Quem viu a Cris no rodeio, eu tenho certeza que todo mundo falou com ela. Como é que fala? É diva acessível. É uma diva acessível. E eu tenho certeza que pela sua fé em Deus, que eu admiro muito, Fico emocionada de você falar isso. E pela sua humildade. Eu tenho certeza que é por isso que as coisas caminham com retidão na sua vida. Sucesso! Quero parte 2. Eu também quero. Eu fico emocionada porque, muito assim, obrigada, querida. É um trabalho que eu faço com muito amor, com meu coração de Dá pra verdade. sentir E, assim, eu sempre peço a Deus pra me abençoar em tudo que eu faço. Então, eu sinto, sabe, assim, a presença de Deus e eu fico muito feliz, né, com esse retorno e com esse carinho, não só, né, de vocês aqui, mas de todo mundo também. E fico emocionada de você me ver dessa forma. Claro, e não sou né? só eu, tá? Trago também feedbacks. Todo mundo me perguntou, inclusive familiares, quando eu te entrevistei. Ela é legal? Como é que ela é? Às vezes as pessoas pensam que você ser bonita e ser bem-sucedida vai ser arrogante, né? As pessoas têm esse preconceito, né? Ou tem essa inveja, não sei. E todo mundo me perguntou como é que ela é. Eu falei, cara, ela é uma diva acessível, ela é humilde, ela respeita, ela trata todos de igual para igual. E a gente vai chamar ela pro Pode Inovar, né? A gente já chamou. Então tem gente que tá esperando já pra assistir sua entrevista. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito, porque foi muito bom. Foi muito gostoso, foi uma troca, assim, claro, né? Foi pouco tempo, mas eu espero que as pessoas tenham, né, tenham conseguido conhecer um pouquinho mais, né, da Cris, sem estar naquele momento, né, de trabalho ali, enfim, do meu, a Cris essência mesmo, né. Claro. E por mais que você mostre toda a sua vida ali no Instagram, é diferente, você bater um papo com, todo com mundo pessoas fala. de fora. Engraçado que esse é um feedback que eu recebo muito das pessoas, assim. Nossa, Cris, você é muito gente boa, você é muito legal, mas eu acho que é isso mesmo. As pessoas às vezes veem a gente tão montada, né? Tão pomposa ali, no sentido de estar toda produzida, com aqueles looks todos bonitos, assim. E às vezes a pessoa pensa assim, nossa, será que ela é gente boa? Intimida, né? Mas assim, a hora que conversa comigo, vê que eu sou, não eu sou essa pessoa. Conversar com você, é fácil, é gostoso. E é isso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Muito bom. Vamos para um bate-bola jogo Muito rápido? bom. Vamos, eu amo bate-bola. Bom, vou começar. Tá bom, vai começar hoje? Vou começar. Cris, eu adoro fazer essa pergunta, já fiz para diversos convidados nossos, Tayana, eles falam assim, muda. Mas eu gosto de saber, se você pudesse escolher agora um superpoder, qual que você escolheria? A cura. A cura.
Que legal. Oh, fantástico. Poder curar as pessoas, com certeza, assim. Que Trazer massa. a cura para as pessoas. Fantástico, isso é lindo. Pode. Posso ir? Um influenciador ou influenciadora que você tenha como uma grande referência, um modelo positivo. Nossa, eu sigo várias meninas, assim, eu tenho várias referências, mas uma das pessoas que eu gosto muito, que eu me identifico, e que também teve uma virada de chave muito grande depois da pandemia, no sentido de mostrar mais, né, a vida e tudo, foi a Silvia Braz. É uma mulher que eu admiro muito. Mãe de 3 também, assim como eu. Legal. O seu maior medo? Perder as pessoas que eu amo. Justo. Perdi Válido. meu pai e ele faz muita falta. Então eu tenho muito medo. Justo. Bom, vou até quebrar o clima, porque eu queria terminar de uma forma mais leve. Eu queria saber uma peça de roupa que você jamais usaria. Calça pantacor. Aquela no meio da canela, que é larga. Eu também, se eu pudesse usar uma pataca, eu posso, né? Mas eu não usaria. Assim, fica lindo em determinadas pessoas, mas em mim eu não consigo gostar. Então é uma peça que eu realmente não usaria, assim. Encurta, né? Sim, ela achata a gente. Então eu não usaria. Chegamos ao final desse episódio que foi muito gostoso, né, Tatá? Uma delícia, né? Fiquei muito feliz, aprendi bastante. Eu sou apaixonado por esse mundo da influência digital, então foi muito gostoso poder conversar de perto, entender um pouquinho mais da vida de uma influenciadora digital. Claro, foi um prazer, Cris. A gente gostaria muito de te agradecer pela sua disponibilidade desde sempre. É, como eu disse, brincando, uma musa, uma diva acessível. E fica aberto o convite pra gente bater mais papo no segundo episódio, porque ela tem muita história boa pra contar. E quem chegou até aqui pelas redes sociais da Cris, segue o Pode Inovar, né, gente? Exatamente. Ó, vamos deixar aqui na tela o @ meu, da Tayane, da Cris, pra vocês seguirem, acompanhar tudo que a gente posta. Não deixa de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, ativar o sininho de notificação pra não perder nada. Deixa um comentário e até o próximo episódio. Tchau! Tchau!